Fala, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está no YouTube aí, seja muito bem-vindo, 9 horas da noite. Deus não é um Deus só de ao vivo, só de gravado. Deus é um Deus que é e Ele vai falar no seu coração, tá? Seja muito bem-vindo, bem-vinda. E se você está gravado em algum outro dia, Deus é contigo e Ele tem uma palavra para o seu coração, tá bom? Vamos junto. E quem está aí no Instagram, seja bem-vindo, seja bem-vindas. A Vanusa Borges, Ana Cássia, Cíntia Shibata. Gente, sejam todas bem-vindas. Como é que vocês estão? Shibata. A Grazi. André. Vão chegando aí, sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Deixa eu escrever aqui. Presencial, dia 20 do 12, SP. Fala, Silvinha. Vou abrir hoje o link, ontem a gente não abriu, viu? Dispara o dedo no coraçãozinho, obrigado, gente, pro Instagram avisar que a gente tá ao vivo. E deixa eu já mandar aqui pra uma galera do devocional. Se você puder também fazer isso. Tem um aviãozinho aqui embaixo, dispara se você puder, se você sentir no coração, tá? Se não, também tudo bem. A gente acabou de mandar aqui para umas 13 pessoas. Então sejam todas e todos muito bem-vindos, tá bom? Fala, Dani, numeróloga. Um beijo pra você, um beijo pra sua família, tá bom? Um beijo pra vocês mesmo. Vocês vão vir pra passar o Réveillon aqui ou não? Você falou com a Dani, amor? Vocês vão vir passar o Réveillon aqui? Não. Natal? Não, acho que não, né? Que migraram agora aí pra Miami. Acabaram de mudar. Especialista em mudanças. Vocês vêm pra cá ou não? Vai passar o final de ano aqui ou não? Ô, Dani? Se sim, nós vamos tomar aquele açaí. Com certeza. Se for da vontade de Deus, estaremos aí. Eu e meu maridão. Beleza. Eu vou abrir o link hoje, tá, gente? Vamos pegar... Não vamos. Imaginei. Por conta da situação toda, né? E acabaram de mudar. E pandemia e um monte de coisa. Manda um beijo pro Luiz, pro meu xará Bruninho, que ele tá enorme. Vai ser grandão igual o pai. Gente, abra sua Bíblia aí pra gente, por favor. Vamos literalmente mudar de casa dia 21 de dezembro. Ah, tá. Se ainda vocês não estão na casa mesmo, né? E aí a gente vai tomar o açaí. Frutaria tá aqui esperando vocês, tá? Gente, Maria Pugli, Rio de Janeiro. Seja bem-vinda. Lu, Ju, Rafa Tavares. A outra Ju, que só tem um monte de Ju. Foi muito bom jantar com vocês ontem, com a Ju e com o Rafa. Gente, abra sua Bíblia, por favor. No livro de Lucas. Fé se aprende. Bruno e Bruna não são padres, não são pastores, não são espíritas, não são candomblé, não são muçulmanos, não são judeus. Nós não temos nenhuma religião. Nós somos apaixonados por Jesus Cristo. Apaixonados por Jesus. No momento de maior crise do meu casamento, não bastaram apenas técnicas. Não bastaram experiências, anos de ajudar pessoas, de trabalho, de desenvolvimento humano. Não bastaram isso. Faltava algo a mais na minha casa. E esse homem Jesus, nós temos uma clareza, de forma visceral, no nosso coraçãozinho, de que era ele que faltava. E como eu fico feliz de estudar sobre ele, estudar sobre o comportamento de Cristo, porque
Nem isso a gente sabia, que ele era um homem, que ele foi um homem. Mas quando você estuda sobre esse homem, você vai entender que ele é muito mais do que um homem. Mas o primeiro passo é você estudar sobre quem foi Jesus. O que ele falou, qual foi o propósito, por que ele foi para a cruz, por que ele ressuscitou, né? Como eu me encaixo na história. E aí quando você faz essa pergunta, Jesus vai te dizer, não, você não se encaixa na história, você faz parte da história. Muitas vezes a gente fala que não tem tempo para se relacionar com Deus porque não consegue encaixar Deus na nossa agenda, mas quando você vai estudar sobre Deus, quando você vai estudar o Deus vivo que aponta em Jesus, ele fala assim, não, vocês não encaixam nada aqui, vocês não se encaixam, vocês fazem parte. Então cola na videira, a videira é ele, nós somos uns ramos aqui, filhos, amados, aceitos de Deus. Então deixa eu te dizer, você não está solto aí no mundo, você não está solto aí no mundo, você tem um lugar na videira. E a videira quer intimidade com você. E se eu sou ramo colado na videira, significa que tudo vem da videira. Toda a provisão, toda a sabedoria, toda a capacidade vem dele. Bruno, eu não me sinto capaz de fazer X coisa. Tudo bem, que ótimo. Porque aquele que é seu pai, é ele que te capacita. Ele quer que você entenda isso. Jesus escolheu 12 destrambelhados para a equipe dele. 12 incapacitados, 12 improváveis. E tudo que Deus mais curte fazer é pegar o improvável e transformar em provável. Só que ele só pega improváveis com o coração aberto, porque se eu já falo que eu já sei e tô com o coração, e aí como consequência eu não abro espaço para Deus agir, não tem como ele entrar. Esquece. Então tudo tem um tempo. E ele é o dono do tempo. Então seja bem-vindo aí, Jussara, Suelen. Abra sua Bíblia, por favor. Fé se aprende. Nós estamos aqui há quase 300 dias. Todo dia, vai fazer 9 meses, dia 18. Bruno, a Fabi voltou para o hospital, está com febre pós-cirurgia. Beleza, eu mandei mensagem para ela anteontem. Vamos orar por ela. Eu não tenho notícia da cirurgia, do resultado da cirurgia dela. Eu não consegui falar com ela. Mas vamos lá, gente. Vamos orar por ela. Nós estamos aqui num ambiente onde nós não temos a solução. Jesus, ele é a solução. E hoje, ele vai falar aqui nos nossos corações sobre a que temer. A quem temer. E antes disso, eu queria só te perguntar. Vocês estão ouvindo aqui o som? Direitinho? Bom dia, amor. Vocês estão ouvindo aqui direitinho? Quanto você vale? Se eu pudesse fazer uma pergunta aqui. Tudo bem com a cirurgia, ok. A quem temer? Jesus está fazendo essa pergunta, a quem temer? E antes de fazer essa pergunta, ele pergunta para você. E essa pergunta é uma consequência. Quanto você vale? Então ele está fazendo duas perguntas aqui para vocês e para mim. A quem temer? E antes dela, o quanto você vale? O quanto você vale? E aí você tem que ter uma resposta sincera, não pode ter uma resposta política. Resposta sincera, e você nem precisa escrever, você tem que pensar aí agora. Traga para sua consciência, fé se aprende. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo, como diz na palavra de Deus. Eu creio demais nisso, irmão. Demais. Isso para mim é vida. E é vida eterna. Então, a quem temer? E quanto você vale? Chegou o momento de a gente viver um confronto na nossa mente. E de romper aqui algo novo. Algo novo está chegando no seu coração no dia de hoje. Eu creio demais nisso, irmão. Isso não vem de mim, não vem da minha esposa, não vem da minha casa. Vem daquele que te chama pelo nome. Então, se você puder fechar os seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Jesus, você ensinou a gente a orar em seu nome. Isso não tem nada a ver com nenhuma crença. Então é no seu nome que eu oro, Jesus, porque eu só estou aqui por você e para você. Não é para ninguém, não é por ninguém, nem para mim mesmo, Jesus. Então conduza a minha boca aqui nesse lugar. Traga as pessoas, as famílias.
Eu creio que no mundo espiritual o Pai já chamou cada um aqui pelo nome. Você não entrou aqui por um acaso. Você não entrou aqui curioso, curiosa. Você não entrou aqui só porque gosta do Bruno e da Bruna. Não, não, não. No mundo espiritual, o Pai te chama pelo nome. E Ele tem um plano prontinho para você. Ei, vem, vem, vem que eu quero falar no seu coração. Eu quero me apresentar para você mais uma vez no dia de hoje. O problema é quando a gente acha que é apenas uma vez que eu conheço e aí pronto, isso basta. E aí você está no rasinho e Deus está te chamando para as profundezas. Deus está te chamando para as profundezas. Então Jesus, faz do seu jeito, porque o seu jeito é perfeito. Você colocou uma palavra no meu coração e se você quiser mudar tudo de lugar, pode mudar. É do seu jeito, Jesus. Espírito Santo, você tem nome e tem sobrenome. Espírito Santo, aqui há espaço apenas para você. Conduza a minha boca aqui. Quebra qualquer necessidade da minha carne, qualquer necessidade, e fala nos corações. Eu não sei o que você aí do outro lado precisa. Eu não sei como que tá a sua semana. Hoje é sexta, né? Eu não sei como que tá as coisas aí. Mas o que eu sei é de que aquele que te chamou pelo nome, aquele que me chama pelo nome para vir aqui, ele sabe exatamente como você tá, o que você precisa e qual que é o caminho que ele tem para você. Ponto final. E sempre baseado no critério de amor. O amor extravagante, o amor mais louco da história, é o amor expresso na história de Jesus. No homem Jesus, foi expresso. Foi declarado, foi evidenciado, o amor mais louco da história. E para eu conhecer, para eu crer nisso, primeiro eu preciso conhecer. Depois que eu conhecer, pronto. Depois que eu estudar, depois que eu ler, vai vir de dentro de você eu creio. Ninguém vai explicar isso, porque quem convence é o Espírito Santo, quem ensina é o Espírito Santo, quem lembra é o Espírito Santo. O Consolador que Jesus deixou para essa geração de 2020. O Espírito que consola, o Espírito que direciona. É com Ele que nós estamos falando. Ele está aqui. Lucas capítulo 12, versículo 4 a 6. Não, do 6 e 7. Lucas capítulo 12, 6 e 7. Quanto que você vale, gente? Quanto que você vale? Quanto que você vale? E a quem temer? A quem temer? Jesus disse assim, ó. Jesus falando aqui, tá? Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Jesus é top, irmão. O dia que eu li a primeira vez na Bíblia, moedinha, pardais, passarinho. Que história que é essa? Deixa eu só botar uma música aqui, gente. Que história que é essa? Quanto você vale? Isso é uma pergunta que remete a uma resposta sua e de que te leva para a resposta de a quem temer. Porque na Bíblia diz 365 vezes: não temas, não tenha medo, não tenha medo. O problema é quando eu recebo mensagem, eu era assim: Bruno, o medo faz parte do ser humano. O medo faz parte da natureza humana, Bruno. Eu falo assim, ó, a minha resposta sempre vai ser essa. E vai continuar sendo aqui pra vocês. Eu sei, mas não é projeto de Deus. O medo não é projeto do Criador. Quando a gente estuda, a gente vê de que o medo não é projeto criacional, não faz parte do escopo do projeto. O medo é uma consequência de uma escolha do homem, a queda do homem lá em Adão e Eva. O medo é uma consequência. Quando houve a queda, o fruto, o resultado da queda é medo, necessidade de aprovação, colocar a culpa no outro, falar no outro. É só a gente ver o comportamento. É muito louco isso, cara. Quando a gente pega lá na Bíblia, a gente já estudou algumas vezes o comportamento de Adão pós-queda.
Ele sentiu medo, ele se escondeu de Deus, ele botou a culpa em Eva, ele se justificou. Ele estava perdido, começou a ficar cego. Naturalmente a gente aqui em 2020 ainda, irmão. Só que quando Jesus vem, ele vem para mudar todas essas coisas. Ele vem para fazer o religare. Ele vem para poder nos conectar novamente com a nossa verdadeira essência. Ó. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Jesus perguntando. Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Deles quem? Passarinhos. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Naquela época tinha um costume de vender, né, pardais por 2 moedinhas. Jesus ele traz para a realidade daquela época e nós estamos aqui para trazer para a nossa realidade agora. Como diz Billy Graham, grande evangelista, a Bíblia é mais atualizada que o Jornal de Amanhã. E eu creio nisso. Por que eu creio? Não é porque ninguém falou. E você não pode crer porque eu estou falando. Você precisa viver a experiência de fé. Quando você pega um trecho aqui da Bíblia e você estuda e você vive esse trecho, Deus vai te dar um ensinamento. Daqui a um tempo, quando você volta nesse mesmo trecho, Deus vai te dar outro ensinamento. Você vai ver coisa que você não tinha visto antes. Você vai receber informações, aprendizado que você não tinha antes. E isso faz com que a gente entenda de que ela é viva e eficaz. E a própria Bíblia diz viva e eficaz. Porque é extravagante demais o que Jesus fez, irmão. Desde o nascimento, desde as profecias da sua vinda, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição, é extravagante o que ele faz. É disruptivo, muda todas as coisas de lugar. Ele ensina de uma forma totalmente contrária de qualquer homem. Porque ele não é qualquer homem, ele é filho do homem. Ele vem como filho unigênito, único filho de Deus. Só que ele vem para falar assim: ei, vocês do devocional aí, vocês que estão nessa sala, presta atenção. O trampo é religar. Se você quiser pegar alguma palavra de religião, você pode ter a religião que você quiser. Se Cristo estiver lá, beleza. Se não tiver também, isso é uma escolha sua. Mas veja, o significado da palavra religião é religare. Em grego, acho que é grego, né? Acho que é grego. Religare. E Cristo veio religar o Pai com o Filho, Deus com a humanidade, porque estava afastado desde Adão. É só a gente ver o comportamento de Adão. Quantas vezes eu não recebo, Bruno, eu não sou digno, eu tenho muito medo, eu não sou digno de me aproximar de Deus. Bruno, Deus está preocupado com a fome da Etiópia. Bruno, eu nem sei que Deus é Pai. Eu sei disso, eu também não sabia. Mas chegou a hora de você saber. Deus é o seu Pai. E Cristo, como filho mais velho, porque ele ressuscita e ele é o filho mais velho, ele tem a gente como irmãos. Nós somos também filhos de Deus. Só que eu não sou filho de Deus da boca para fora. Não posso ser, porque isso aí não vai ser efetivo, não vai resolver nada. Como que eu sei que eu sou filho de Deus? Vivendo a palavra dele. Me sentindo como filho de Deus. Me comportando como filho de Deus. E como que eu vou saber como me comportar? Está escrito, nós estamos aqui há 9 meses quase, domingo a domingo, ponta a ponta, sem falhar um dia. Todo dia. Não é a gente que faz isso, é ele. Você tem que mexer com você. Não é o Bruno aqui para vaidade, ego, aparecer nesse Instagram. Se eu quiser deletar esse Instagram agora, eu deleto. Isso aqui não tem nada a ver com a minha empresa. Isso aqui não tem nada a ver mais com o meu trabalho. Isso aqui é para ele, por ele, tudo é dele. Se ele falar para desligar, eu vou desligar. Presta atenção, ele está querendo só com isso falar: ei, eu existo. Não tem como alguém abrir uma live todo dia às 10 horas da manhã, e isso não é mérito meu. Se alguém estiver escutando e um dia falar assim: parabéns por você fazer todo dia uma live às 10 horas da manhã, sai daqui, arreda-te daqui, não tem nada a ver, você não entendeu nada. Não é eu. Se fosse eu, já tinha parado no primeiro mês. Cansaço, um monte de coisa, ia ficar até doente. E Jesus está te dizendo: ei, não tenha medo, porque se vocês vendem aqui 5 pardais por 2 moedinhas, Deus não esquece de nenhum pardal. E aí ele começa a falar para mim e para você aqui: até os cabelos da cabeça de vocês, até os cabelos da sua jaca aqui, Bruno,
e da cabecinha de todos vocês, homens e mulheres que estão aí, todos já estão contados. Sabe o que é isso? Deus nos conhece, irmão. E Ele quer que essa geração de 2020 conheça Ele. Nesse momento você está tendo um choque com o Criador. Você está tendo um encontro com o Criador, porque Ele está falando com você através da minha boca aqui. Ó, e aí por que Jesus fala isso? Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados, para que você e eu crermos de que não tenham medo, não temam. Aí você vai dizer de novo: Bruno, mas a natureza humana, a minha natureza tem medo. Então tá, então segura o medo e fica com medo. Irmão, nós somos especialistas em inteligência emocional, nós entendemos como a emoção do medo reage, mas irmão, se eu ficar canalizado em cima do medo, se eu sentar em cima do medo, eu vou parar. E se eu ficar justificando de que o medo faz parte, eu estou criando uma muleta. O medo não faz parte do plano de Deus. E se você quer colar na videira, você tem que falar pro medo assim, ó: eia, chega. Porque Jesus está dizendo pra gente aqui: não tenha medo. Por quê? Ei, eu te conheço. Eu tenho um caminho para você. Eu sei o que é bom para vocês. E Ele está falando aqui, ó: vocês valem bem mais do que muitos pardais. O primeiro devocional que eu fiz em 2018, sozinho no escritório, foi quando Jesus traz também os passarinhos. Ele fala sobre ansiedade, e isso mexeu muito comigo. Como assim um homem? Hoje em 2018, na época, quantos livros nós não temos sobre ansiedade, quantos artigos, quantas informações não temos aí na internet, no Instagram, no Facebook, de como lidar com a ansiedade. E quando eu descobri que tinha um homem, uma pessoa falando de ansiedade há 2000 anos atrás, aquilo mexeu muito comigo. Como assim? 2000 anos é muito tempo. É muito tempo, 2000 anos. E quando eu fui estudar o que Jesus então fala, quando eu abri a Bíblia lá no livro de Mateus, Ele começa a comparar com o pardal, com o passarinho. De que o passarinho não planta, o passarinho não colhe, o passarinho muito menos estoca alimento, e mesmo assim não falta nada para o passarinho. E Ele fala para mim e para você aqui: não se preocupe, não tenha medo, olha para mim. Não gaste tempo falando o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. E aí quando eu voltei um dia nessa palavra em 2020, agora no devocional com vocês, na quarentena, Deus fala assim: ei Bruno, começa a declarar palavras de fé e não mais perguntas de morte, perguntas de medo. Porque todas as vezes que eu falo como que vai ser, o que eu vou vestir, como que vai ser as finanças, como que eu vou pagar o boleto, se eu começo a fazer só esse tipo de pergunta, eu estou fazendo uma pergunta apontando para onde? Para a morte, e não para aquele que fala: eu sou a vida eterna. Vocês estão entendendo isso, gente? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Agora veja, é todo dia que eu tenho que ir buscar isso. A fé não é como eu achava, eu tenho fé. Não tem nada a ver, irmão. Primeiro que fé se aprende, mas fé é uma escolha. Fé ensinada por Jesus, você pode ter fé na ciência, então você estuda a ciência para você conseguir realizar tudo na sua vida, então, né? Eu tenho fé no trabalho. Todo ser humano tem fé, porque nós somos feitos em mais semelhança do Criador, e Ele colocou esse recurso. Todos nós temos fé. Agora, a fé é que Deus levantou a gente aqui para ensinar, e é Ele que ensina através da nossa boca. É uma fé ensinada por Jesus, e Jesus quer ativar essa fé em você. E sabe o que é isso? É ativar um relacionamento, você com Ele, eu com Ele. Intimidade sempre foi assim, relacionamento com intimidade. Jesus ele quer tanta intimidade com a gente que Ele fala assim: olha, eu sou um noivo e vocês são as noivas. Você é minha noiva, eu sou um noivo, e a noiva e o noivo se amam, são apaixonados e querem casar, e querem ter informação um com o outro, e eles querem ter um relacionamento. A fé é uma decisão diária. De novo, a Paula está falando ontem, a fé é uma decisão diária. Se eu não me alimentar, se eu não trocar ideia todo dia, se eu não for conversar com Jesus todos os dias, em todo momento, facilmente eu vou conversar com o quê? Eu vou me relacionar com o quê? O ser humano é um ser humano relacional. Por que nós somos seres humanos relacionais? Porque Deus é um Deus relacional, Ele se relaciona com a criatura. Antes de Deus fazer o ser humano, Deus pensou, Deus sentiu, Deus falou, e Deus
Isso é bom demais. Deus é um Deus relacional, por isso que nós somos. Agora, você está se relacionando com o quê? Avalie o seu dia, você precisa avaliar. O dia tem 24 horas, você dorme X horas e as horas que você está acordada, você passa a maior parte do tempo se relacionando com o quê? Se eu e a Bruna passar o tempo todo ajudando apenas pessoas, lascou, irmão. Porque eu vou estar, o meu relacionamento diário é com ajudar pessoas. Missão. Isso não é sustentável, vai cair. Vai cair. Jesus está te convidando para um relacionamento diário. E deixa eu te dizer, tem uma história, quando eu estava lendo essa passagem, que Jesus fala de não tema, não tenha medo. Ei, eu já sei os cabelos todos, contadinho que você tem aí. Eu já sei. Ou seja, eu já tenho todas as informações a seu respeito. Agora eu quero que você tenha experiência comigo para que você possa crer de que sim, nós podemos ser íntimos. Isso é processo individual de cada um. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai chegar e vai abrir a Bíblia com você aí dentro da sua casa. Nós fazemos aqui junto. Você recebe um alimento, mas você, ao desligar aqui em algum momento do seu dia, você precisa fazer isso. Porque aqui você está tendo contato direto com a fonte. E se você é uma pessoa que não crê de que tudo que está na Bíblia vem de Deus, tudo bem também. Eu creio de ponta a ponta que tudo vem dele. Só que eu creio não porque eu estou sendo político aqui, porque eu valido todos os dias e chegou o momento de você validar. Isso aqui é como um software. Testa, valida e você vai ver. Meu Deus, vai te constranger tanto, irmão, que você não está entendendo. Quando eu estava meditando em cima dessa palavra que Jesus fala não tema, o Espírito Santo me lembrou da história aqui da Ana e da Penina. Não sei se alguém estava aqui, mas a gente já há muito tempo estudou aqui. Tinha duas mulheres que eram casadas com o homem Elcana. Naquela época, o homem podia ter mais de uma mulher. E ele tinha duas mulheres aqui, Elcana. Elcana é um homem. E ele tinha uma mulher, Penina, e ele tinha uma mulher, Ana. O homem, o marido, ele amava Ana. Só que Ana nunca deu um filho para ele. E Penina dava vários filhos. E naquela época a mulher era muito pressionada para ser mãe. Tinha um dia, ô Bruno, mas você tá pressionando a Bruna que vai ser mãe. Moça, arreda-te daqui, moça, você não entendeu nada ainda. Vai trocar ideia com a Bruna lá. Chama ela no direct. A gente não precisa disso. Ó, Ana e Penina. Ana era apaixonada, as duas eram apaixonadas pelo marido, mas Ana não tinha dado filho para Elcana, pro marido. E Penina tinha dado vários. E aí chegou um momento que Ana começou a se sentir o quê? Com medo. E quando o medo começa a me dominar, eu começo a ter dúvidas sobre quem eu sou, a minha identidade. Eu começo a ter dúvida, a questionar, para que eu vim no mundo? Porque eu não presto. Meu marido me ama, mas eu não consigo dar filho para ele. Cara, e mesmo Elcana, o marido, falando assim, ei, presta atenção, eu te amo demais. Eu amo mais você do que Penina, mesmo ela me dando filhos. Por quê? Porque não é sobre isso, é sobre o quanto eu te amo. Só que quando você está dominada pelo medo, você fica o quê? Cega e surda. Eu não sei como é que você está hoje. Eu não sei se ainda o medo te domina, mas não pode dominar. O medo vai vir. Só que ele pode ir embora no mesmo instante, minutos depois, se você estiver na presença. Porque se eu creio que não, eu preciso ficar 3 dias no medo, eu estou olhando para a cruz, eu estou olhando para Cristo pós-cruz e falando assim, você não, isso aí que você fez não serve não, hein? Esse projeto aí, esse checked aí, serve de nada, hein? Jesus ressuscitou, irmão, para sair da sua boca e da minha boca, do nosso coração. Eu tenho medo, mas eu estou colado naquele que venceu o medo. Eu estou colado naquele que vence o medo todo dia. Porque ele venceu o maior problema da humanidade, que nenhum homem já conseguiu resolver e vai conseguir resolver. Qual é, Bruno? A morte. Todo ser humano que tem medo, nós temos medo, ele tem medo e aponta para onde? Para a morte. Tem medo de falar em público? Claro que tem. Por quê? Porque parece que você vai morrer. Tem medo de falar com o seu chefe? Sim, porque parece que você vai morrer. Tem medo de falar alguma coisa diferente com seu pai, com a sua mãe? Sim, porque parece que você vai morrer. Jesus venceu a morte. A morte.
Ele é a solução. E aí teve um dia que o medo estava tão dominante dentro de Ana que quando isso acontece com a gente, fiquei 2 anos com depressão. 2016 e 2018 foi os piores anos da minha vida. Os 2 anos bagaçada aqui nesse sofá, foi horrível. Só eu e minha esposa sabem o que a gente passou aqui dentro dessa casa. Além de várias mentiras que existiam dentro do Bruno durante essa época, pelo amor de Deus. Quando isso passa o tempo, a Ana, a Bíblia diz que ela começa a ficar com amargura de alma. A alma da Ana começa a ficar amargurada. Quando o medo nos domina, a nossa alma fica amargurada. Mesmo o marido olhando para Ana e falando assim: Ana, por que você está chorando? Por que você não quer comer? Por que você está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ana parece que não entendia o que o marido dela estava dizendo. Vocês estão entendendo isso, gente? Vocês estão aqui comigo? Ana parecia que ela não entendia. Por quê? Cega, surdez. Por quê? Dominada pela emoção do medo. E aí, quando eu sou dominado por essa emoção, vai vir o quê? Tristeza. Aí vai vir o quê? Amargura de alma. A Bíblia diz lá no livro de 1 Samuel, tá no livro de 1 Samuel, não precisa abrir a Bíblia aí agora não, depois você estuda aí, é até bom. Amargura de alma. E aí isso aqui foi antes de Jesus. Isso aqui foi no Antigo Testamento. E a gente leu o que Jesus disse. Ei, não temas. O painho, o papai, o father. Tem gente dos Estados Unidos aí, tem brasileiro nos Estados Unidos, tem um monte de gente aí. O painho, o father, o papai, o pai sabe a quantidade exata de cabelo que você tem na cabeça agora. Não tenham medo. E Ana escolheu ser dominada. Ela não tinha Jesus também aqui. Mas chegou um momento que ela estava tão amargurada, ela chorou tanto, que ela fez um voto com Deus. Ela falou assim, lá no versículo 10 do primeiro livro de Samuel: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a minha aflição, para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esquecerem da tua serva, e lhes deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha, nenhuma navalha. Ana está falando aqui, o Senhor dos exércitos, naquela época eles não tinham Jesus, ok? Então como eles tinham muita guerra, eles chamavam Deus de Senhor dos exércitos, por causa que era muita guerra naquela época do povo de Israel, tá? Desde a conquista da terra prometida e como pós também. Então, Senhor dos exércitos, se de fato, vamos fazer um deparo aqui, se de fato você sabe da minha aflição, Ana, lá antes de Jesus, se de fato você sabe da minha aflição, se você lembrar de mim, se você não esqueceu da minha vida, e se você me der um filho homem, eu vou dedicar ao Senhor por todos os dias da minha vida, ou seja, eu vou entregar o meu filho nas suas mãos. E aí Jesus disse, ei, é claro que o Pai, nós estamos olhando para a sua aflição. É claro que nós lembramos de você, tanto é que nós sabemos exatamente a quantidade de cabelos que há na sua cabeça. E nós estamos aqui dizendo, a Trindade dizendo para mim e para vocês, não tenham medo. Só que Ana tinha esquecido desse relacionamento com Deus, dessa intimidade de falar. Deus quer ouvir sua voz. Deus quer ouvir minha voz. Você pode orar o tempo todo em pensamento, mas vai ter um momento que você vai precisar falar, como Ana precisou falar. Só que a tristeza dela era tão grande, mas tão grande, que ela começou a ir no templo e apenas os lábios dela se moviam, diz aqui a história. Ela falava no seu coração, só que os lábios dela se mexiam. E aí tinha um sacerdote lá no templo que olhava para Ana e falava assim, ela tá bêbada, ela tomou muito vinho. O cara falou assim para ela, o Eli, até quando você vai ficar embriagada, mulher? Trate de ficar longe do vinho. Não entendeu nada, tá perdido na vida. Mas ele era sacerdote, o que tem? Não estava conectado com o Espírito Santo. E aí a mulher respondeu, não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Se você entrou aqui angustiada no seu nível de espírito, se você está aqui angustiada no nível da sua alma,
Você vai sair daqui diferente desse devocional? Tem uma resposta para você aqui agora. Mas se você está feliz, se você está bem hoje, receba também, porque vai ter dia de tempestade. E eu infelizmente ainda escuto: Bruno, eu achei que ia ficar de boa depois que eu colasse na videira. Mas a videira nunca disse isso, que ia ficar de boa. Porque se eu acho que a fé é sobre circunstância, é sobre ficar de boa, eu estou olhando para a minha necessidade e não é mais sobre mim, é sobre Ele. Autoesquecimento. Aqui nesse mundo é autoesquecimento, irmão. Se eu só colo na videira para Ele resolver meus BO, como foi em 2016 a 2018, eu tô chamando Jesus de tirador de pedido. E depois que resolve, beleza, obrigado. Você não faz mais que a sua obrigação. É como eu dissesse isso, cara. Eu não sei como você encara isso, mas eu era assim. Tá de boa. O Pai sabe. Mas Ele quer te colocar um conhecimento novo. Intimidade com Ele. Para que você não seja mais dominado e dominada pelo medo. Então, aí quando isso aconteceu, Ana começou a ir para oração. Ela começou a orar e falar assim, ela falou assim, eu estava orando assim até agora porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição, medo. E aí o Eli falou para ela: vá em paz e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, fazia muito tempo que ela não comia, e seu semblante já não era mais triste. Por que já não era mais triste? Porque ela foi para a presença de Deus, e fazia muitos anos que ela não estava na presença. Quando você vai para a presença, você entende de uma forma visceral: Deus sabe a quantidade de cabelos, cada uma que eu tenho, e Ele não quer que eu tenha medo. Ele não quer que eu seja dominado pelo medo. É isso que Jesus disse. Eu lembrei dessa história, o Espírito Santo me fez vir para essa história porque Ana era uma pessoa que sentia muito medo. Ela se sentia não digna de ser marido, de ser esposa de um homem chamado Elcana, ao ponto de Elcana falar para ela: por que você está chorando? Por que você não quer comer? E por que você está tão triste? Se eu te amo demais, mulher, o meu amor não é melhor para você do que 10 filhos? Ela estava sendo movida por necessidade. E a vida dela só mudou quando ela entendeu que não é sobre se mover em cima de necessidade, é se mover em cima da minha verdadeira identidade em Cristo Jesus. E aqui tem uma chave para você e para mim agora. Bruninha tá aqui também, a chave para ela também. Eu disse no início do devocional quanto você vale. Ana, se a gente fizer essa pergunta para Ana, quanto você vale? Ela estava dominada pelo medo. Jesus está te falando: não precisa ter medo, não temas, olha para mim. Mas se eu perguntasse para Ana, ela ia falar assim: eu não valo nada. Quanto que você vale? Você precisa refletir aí. E aí o Espírito Santo colocou no meu coração: o Bruno, a sua resposta de quanto você vale vai dizer o quanto Deus pode fazer por você. A resposta de quanto você vale, a sua resposta vai dizer nesse exato momento o quanto Deus pode fazer pela sua vida. Por quê? Porque todas as vezes que Jesus atuou, Ele atuou em cima da fé das pessoas. Ele falava: seja feita como a tua fé, seja feita como você crê. A sua fé te salvou, porque é o espaço que a gente abre para Deus. Então, a pergunta é: quanto você vale? Dependendo da sua resposta, você está limitando a Deus na sua vida. Se a sua resposta for: sei lá, eu creio em Deus, né? Eu acho que Jesus faz sentido, sabe aquela politicagem? Mano, você tem que ir pro pau, mano. Você tem que, com toda a sua força, como o próprio Jesus falou, você tem que buscar. Você tem que buscar a presença do homem, irmão. Para não ficar que nem Ana: mas eu não sou mãe, né? Eu não dei filho pra Elcana. Eu creio em Deus, eu tenho fé, mas eu acho que eu não valho nada. Tô amargurado. Eu não acho mais que faz sentido a vida. Eu acho que é muito problema. Os caras aqui você viu no Brasa ali, no tadinho dos caras lá, meu. Os caras da Cracolândia fizeram arrastão. É só problema, não faz sentido. Você ainda não conheceu o Cristo Jesus.
E Ele quer falar com você aqui agora. A sua resposta vai dizer o quanto Deus pode fazer por você. Deus não pode fazer por você, Bruno, mais do que você acredita que vale. Eu escrevi isso no meu devocional. Escreva no seu papel e sua caneta. Deus não vai fazer mais do que eu acredito que eu valho, né? Sei lá se essa é a palavra. Mais do que eu acredito. Vocês entendem, gente? Vocês estão entendendo, gente? Pelo amor de Deus, já mandaram um amém aí, um checked. E aí, gente, qual que é a parada? Quando você estuda sobre Jesus, vai chegar um momento que você vai ver que Ele ressuscitou. E a fé está em Jesus estar vivo. Jesus não foi apenas um homem. Jesus não foi, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Jesus não foi apenas um homem. O problema é quando eu fico apenas nisso. Esse é o primeiro passo, a gente estudar. Quantas pessoas não se aproximaram de Deus nessa quarentena, gente? Talvez muitas que estão aqui, mas que a gente conheceu aqui, foi uma bênção, né? De que, cara, eu agora entendi o que é relacionar com Deus, agora eu sei quem é Jesus. Só que agora chegou o momento de você dar mais um passo. Porque você já crê de que Ele está vivo. E se você crê de que Ele está vivo, se você não crê, se fosse você, eu ia pro pau para você acreditar nisso. Eu estaria o tempo todo falando, eu quero acreditar, porque tem uns loucão lá acreditando, me parece que faz sentido, mas eu quero ter experiências de fé, porque é com você que Ele quer. Não é sobre o que eu falo aqui, é sobre o que Ele quer fazer em você. Deus não vai fazer mais do que eu acredito que vale. Tá certo essa palavra, vale? Eu acho que tá também. Por isso que fé se aprende. Quando você começa a estudar o que está escrito na palavra de Deus, você começa a descobrir quem você é verdadeiramente ao olhar dele. Não é você que avalia quem você é. Talvez, como me ensinaram, como eu muitas vezes ensinei também, de que é sobre ego-referência, é sobre eu digo quais são os meus sonhos, eu digo qual é o meu propósito, eu digo quem é que eu sou. Tudo bem, você pode fazer isso, só que você vai estar limitado. Hoje, irmão, eu não consigo dizer. Quem diz que eu sou é o Pai, através do Filho Jesus. Quem diz quais são os sonhos que eu vou realizar aqui é o Pai, através do Filho Jesus. Quem diz o chamado, o propósito na minha vida são eles, é a Trindade. Eu resolvo, eu decido todos os dias me auto-esquecer. Eu sou ramo, irmão. Se você quer colar na videira, se veja como ramo. Você tem que fritar sua cabeça nisso. Você tem que pensar como ramo. Cara, eu tô sendo ramo aqui. Ontem a gente falou, Jesus falando assim, a fé é você se comportar como um grão de mostarda, como uma semente de mostarda. Está certo, vale? Como uma semente de mostarda. Se você chegasse para a semente de mostarda e falasse assim, ô semente de mostarda, quanto que você vale? Ela ainda, a semente, acabou de ser enterrada. Sabe o que ela ia falar? Eu valho muito. Deus já tem um plano para minha vida. Deus falou para mim que eu vou ser a maior árvore. Eu não sou uma semente. Como não é uma semente, nós estamos te vendo aqui como semente. Não. Eu decido viver como Cristo me ensinou. Pela fé. A fé não é sobre o que eu vejo, não é sobre o que eu sinto, a fé não é emocional, a fé não é arrepio, a fé não é circunstancial. A fé é sobre o que eu creio. E eu creio que Deus me diz, semente, que eu sou a maior árvore que tem. E que até eu chegar lá, existe fases, existe tempo, existe paciência que eu vou precisar ter, existe aprendizado, existe curtição, existe presença, existe intimidade. Eu vou passar pela fase da hortaliça, vai ter momentos que eu vou achar, parei por aqui, aí Deus vai falar pra mim, porque nós somos íntimos. Não parou, lembra, você vai até lá. E é assim conosco aqui agora. Ontem Jesus falou, se comportem como um grão de mostarda, essa é a fé. E aonde nós estamos indo? Você precisa saber. Você não pode entrar aqui só para resolver os seus BO. Você não pode entrar aqui achando que o devocional, como muitos acham que uma igreja, por exemplo, é um hospital. E não é, porque quando você é curado, você sai fora. E não é que você tem que ficar aqui no devocional, tá? Mas isso daqui não é hospital. Resolvo, vaso. Resolvo, vaso. Venho, tiro o pedido, me ajuda aí. Resolvo, vaso. Resolvo. Não, isso aqui me leva para a intimidade com o Criador.
Quando você está lendo a Bíblia, irmão, o Espírito Santo está agindo. Não é? Por isso que a Bíblia é top. Não é um livro. É a palavra do Deus vivo. Quando você está lendo a Bíblia, só você vivendo essa experiência, eu falo isso com toda alegria. O Espírito Santo começa a te encher. Ele começa a agir na sua vida. Ele renova a sua mente. Ele transforma o seu coração. Ele transforma o meu coração. Ele muda nosso caráter. Ele faz o arregaço que Ele quiser. Agora existe uma grande virada de chave para você não ser mais dominada pelo medo, para você não ser mais dominada e aceitar a amargura, aceitar problema, aceitar tristeza, aceitar um monte de coisa. Não é mais sobre aceitar essas coisas. Qualquer sentimento que aponta para a morte, qualquer sentimento que traz coisa ruim para nós, não só para minha vida, mas para minha família, para o meu trabalho, para minha rua, para meus vizinhos, eu não posso aceitar isso. Sabe por quê? Porque Paulo escreve, Paulo que também era um improvável, assim como você, assim como eu. Improvável, assassino, louco de pedra. Deus chamou, vem. Por que você me persegue tanto, Saulo? Desarma, cheguei, Jesus. Quem é você? Jesus, aquele que você tanto persegue. Jesus fala isso com uma arma AK-47, começando a dar tiro no pé, para você sair dando pulo. Saulo, pá, 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 pá. Jesus joga na cara, Jesus cobra, não. Jesus fala assim, vem que eu vou mudar até seu nome, não é mais Saulo, vai se chamar Paulo. Vem, que tudo aquilo que você aprendeu, eu vou pegar e vou usar isso no meu plano, no meu propósito para a sua vida. Então, irmão, se você quer colar na videira, a parada é a seguinte, esquece o seu eu. Enquanto mais você insistir no seu eu, você lascou o peão. Esse não é o evangelho de Jesus. Evangelho, a mensagem que Ele expressou na cruz, a mensagem que Ele expressou na sua ressurreição. Tá aqui algo para você meditar no final de semana. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. O Bruno, Angelina, Angélica, Newton, Niltinho, Rafa, Karina, todos vocês do devocional, presta bem atenção. Isso é para você meditar. Isso é para você ruminar. Sabe vaca que pega e come, como que ela faz? Ela já pega ali a grama e já engole? Não, ela fica ruminando, fazendo bolo alimentar ali. É assim com a palavra de Deus. Ó, vem aqui comigo. Tem um desafio para você. Todo ser humano gosta de desafio. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. O Bruno e todos vocês que entraram aí agora, se a sua esperança em Cristo, na videira, se você fala que você quer colar ou que você está colado na videira, se a sua esperança está apenas em colar na videira, se a sua esperança está em Cristo, se a sua esperança em Cristo na videira se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Se você está infeliz hoje, se você está amargurado hoje, se você está com qualquer sentimento que é resultado da queda do homem, porque é isso, irmão. Qualquer sentimento ruim não é plano de Deus. Eu vou dizer de novo, eu sou especialista emocional. O medo, sim, faz parte da natureza humana, eu sei, mas não é plano de Deus. Não é plano de Deus. É resultado do erro que aconteceu lá em Adão. E esse resultado faz com que um lado ruim da espiritualidade, safado, domine pessoas, destrua famílias. E existe um mundo ruim da espiritualidade. Você precisa crer nisso, irmão. Eu não tô aqui para dar ibope dele, não tô aqui para ficar falando dele, porque eu falo daquele que venceu ele na cruz. Na verdade, nem foi na cruz, né? Ele morreu, ressuscitou 3 dias depois. 3 dias fazendo trampo. Seus pecados estão perdoados. Ei, geração de 2020, vocês do devocional, olha para mim. Não se limite, não cole em mim, não vem buscar na fé, não vem buscar alimento para sua alma para agora. Porque o que eu tenho para vocês é vida eterna.
E é isso que alegra o meu coração. Eu não sei no seu. Eu falo pra Bruna isso, eu falo pra vocês agora de novo. Eu não levanto da cama mais pra fazer o devocional. Eu não levanto da cama mais pra poder entregar qualquer projeto, pra poder ter filhos, Betina, Beatriz, Davi. Eu não levanto da cama por mim mesmo. Eu não levanto, mano, eu não levanto da cama por causa da Bruna. Eu não levanto. Eu levanto da cama com a esperança em crer no que Jesus disse. Eu volto. Eu vou voltar. Além de estar vivo, eu vou voltar e vou pegar vocês e vou levar para a vida eterna, para Nova Jerusalém. Esse é o alvo, esse é o foco. E aí Paulo, que era um loucão de pedra, Paulo chega e fala: Bruno, se a sua esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, se a sua alegria, esperança, qualquer sentimento bom se limita apenas aqui, você é a pessoa mais infeliz desse mundo. E é essa virada de chave que precisa acontecer para que você possa romper no Evangelho de Jesus, na videira. Porque aí você vai olhar para os problemas do mundo e você vai entender por que está acontecendo. Você vai ver o que aconteceu na Cracolândia, que você vai ficar triste, claro. Foi muito triste ver aquela cena, irmão. Nossa, eu nunca fiquei tão triste de ver uma cena assim na TV, nem TV eu assisto, mas eu vi essa cena. Mas a gente sabe por que está acontecendo isso. E a gente sabe que há esperança e de que um dia nós vamos estar num lugar chamado Nova Jerusalém, que não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, não vai ter mais orgulho, não vai ter mais competição, não vai ter mais ego, não vai ter mais essas paradas. Nós vamos voltar a ser 100% consciente. O ser humano hoje, como você mesmo diz aí, que o medo faz parte, Bruno, o medo faz parte da natureza humana, tem que aceitar. Eu não aceito, eu sou jumento. Porque não é plano de Deus, então eu não aceito. Eu colo naquele que vence o medo todo dia. Nem eu venço, quem vence é ele. Mas eu preciso colar nele para vencer o medo, porque é ele que vence. Só que o propósito, o alvo, nós estamos caminhando para algum lugar. Senão não faz sentido eu estar 9 meses aqui, irmão. Não faz sentido eu ficar aqui quase 9 meses com vocês, estudando história, estudando só para resolver BO. É muito pouco perto do que Cristo fez e o que Ele ensina todos os dias. E Ele fala: eu volto e levo vocês para um lugar. Tudo na vida você precisa ter um propósito. Você quer levantar da cama e vai fazer uma atividade física, você tem que ter um propósito. Se não tiver propósito, já parou. Não é sustentável. Por exemplo, eu fazia triatlo, eu tinha provas marcadas, então eu tinha um propósito, eu tinha um foco, então eu treinava para poder chegar lá. E nós estamos aqui colados na videira, buscando alimento para a nossa alma, não para conquistar família, trabalho, não ficar doente, né? Não ser dominado por medo. Não é só por isso, porque se for só isso, como Paulo disse, e eu creio nisso também, eu sou o homem mais infeliz desse mundo. Então se você está colado na videira há muito tempo, e aqui eu fecho, falando assim: beleza, cara, tanta coisa já aconteceu, mas eu ainda acho que falta algo a mais. Falta você quebrar o pau, como Jacó fez, com Deus. Não é contra, é com. Eu quero nascer de novo. Eu quero o Espírito Santo. Você tem que sair da sua boca, irmão. Se ficar só num pensamento, Deus até pode fazer, porque Deus não é um Deus de regra, mas o que eu vejo nas histórias dos homens de fé, do que eu já validei na minha vida, não posso falar o contrário. Abre a boca e fala assim: Jesus, a partir de agora, o meu único pedido é receber o Espírito Santo. E através disso, eu quero acreditar, e eu quero ver com meus próprios olhos, eu quero sentir, eu quero ver nascer de novo aqui agora em 2020 ainda. Eu quero nascer de novo em 2020, eu quero virar o ano já nascendo de novo. Jesus disse: é necessário nascer de novo, e você precisa buscar isso, porque isso é uma herança para você, isso é direito seu, não por mérito, mas por graça. Porque se você falar assim: eu mereço, merece nada, irmão, merece nada, é graça, é por graça. Se não fosse as misericórdias do Senhor, irmão, já era. O pai ama demais a sua geração, o pai ama demais os filhos, ele ama demais a gente. Medita nisso até domingo, gente. Eu quero muito escutar alguma experiência, sabe? Eu peço para você, Jesus, que você possa nesse momento. É um pedido meu mesmo, é um pedido meu. Não faz sentido eu estar aqui apenas para eu falar assim: é verdade, eu nasci de novo, é verdade, nós estamos indo para Nova Jerusalém, é verdade, um renascimento aconteceu na minha vida. Eu preciso também
Jesus, para estar aqui eu preciso ver você fazendo na vida das outras pessoas, na vida de quem está aqui agora, que eu não sei quem são as pessoas que estão aqui. Mas o que eu sei é que a videira está doidinha para te falar no seu íntimo: ei, é sobre vida eterna. Por isso que ainda você tem dúvida. Por isso que ainda você se sente às vezes amargurada, mesmo já tendo experiências de fé, mesmo acreditando em mim, mesmo me conhecendo. É necessário você crer de que nós estamos indo para um lugar. É sobre vida eterna. Não é apenas nesta vida. E não é esta vida e voltar e ficar em looping. Isso aí é programa mal definido. O lado ruim da espiritualidade adora colocar isso no coração dos seres humanos. Mas se você crê nisso, tudo bem também, isso é um direito seu. Eu não estou aqui para convencer ninguém, graças a Deus. Porque o próprio Jesus falou: quem convence o ser humano de qualquer coisa é o Espírito Santo. O mesmo que habitava em mim aqui na terra, habita em vocês aí em 2020. Ele convence, ele ensina, ele transforma, ele resgata, ele manda chamar. Ele é como um jet ski salva-vidas, chegando e puxando todo mundo. Você sabe nadar, né, Bruno? Mas você não vai conseguir passar a arrebentação sozinho. Cola aqui que eu vou fazer você sair dessa arrebentação. Acabou. Espírito Santo. Pouco falado, infelizmente. E ele é a chave de mudança. Jesus é a senha, né? Jesus entregou essa chave. Entregou essa senha. Gente, vamos orar? Check it. Mandaram o check it aí já. Amém, Jesus. Creia sempre. O JC já venceu qualquer problema. Duas coisas que você precisa buscar. Eu quero me sentir 100% suficiente em Jesus. Ou seja, tem que sair do seu íntimo. Jesus é suficiente. Jesus me basta. Não importa se está tendo problema ou não. Jesus é suficiente. E eu não me limito nessa vida. Eu estou indo para a vida eterna. Eu estou cuidando da minha vida, da vida da minha família. Eu estou querendo viver essa palavra para me preparar, como diz Paulo, é uma carreira de fé para a Nova Jerusalém. É lá que a parada vai acontecer. Aqui é a passagem. Jesus, faz fluir o seu Espírito Santo agora. Eu posso falar 10 horas aqui, mas se o seu Espírito não agir, se você não se fazer presente, não tem como a gente aprender, não tem como as mudanças serem sustentáveis, não tem como as pessoas acreditarem que é sobre a Nova Jerusalém, não tem como. Então, Jesus, é com você que eu falo. Você me trouxe até aqui e eu oro por cada ser humano que está aqui agora, no ao vivo e no gravado, aí no YouTube também, viu? Você não está solto aí não. Deus não te fez solto? Eu que saí fora dele, né? Mas ele não me fez solto. Quem saiu fora fui eu. Mas decida agora voltar. Espírito Santo, ensina cada coração de que você, Jesus, é suficiente para nós aqui em 2020. De que em você, Jesus, nós temos um propósito. E não é um propósito meu aqui para 2020 apenas, para 2021. É um propósito seu para essa geração, para nós irmos juntos até a Nova Jerusalém. Gente, Jesus é o noivo, nós somos a noiva. E vai ter um dia que ele vai voltar e vai ser muito rápido. Quando? Só o Pai sabe. No tempo certo, porque ele não está atrasado. Quem disse que ele está atrasado? A palavra dele diz, será no tempo certo. Tudo isso que eu estou falando para vocês está escrito, irmão. Jesus volta. E quando ele volta, ele leva todos aqueles que nele crê. Não tem concorrência, não tem paralelismo. Você tem que estar o quê? Coração entregue para ele. Eu creio que Jesus ressuscitou na cruz e ele vive. E ele é apenas o meu único Deus.
Tem vários deuses com D minúsculo por aí, tá? Trabalho, sexo, dinheiro e fora uns outros aí, que eu nem dou ibope pra eles. Mas tem muitos deuses ocultos, sexo, trabalho e dinheiro, e vários outros aí, Zé Ruelas. Nós estamos aqui, colado naquele que é o Criador, que é o nosso Pai Nosso. Colado na videira, Jesus Cristo, o Cristo. E Ele é Espírito Santo aqui conosco. Ah, se não fosse o Espírito Santo. Que Deus abençoe você, sua casa. E tamo junto, colado na videira, tá? Gente, hoje sim eu vou abrir o link, tá? Em algum momento do dia, tá bem corrido as coisas por aqui, né? É eu e a Bruna só, e a videira, e isso é tudo, mas a gente não tem algumas coisas aqui. Eu não abri ainda o link de inscrição do devocional presencial aqui em São Paulo. Quando eu abrir, se inscreva só quem tiver certeza que vai, para não tomar a vaga de alguém que poderia ir, entendeu, gente? Então, se queimar no seu coração de ir, vai ser uma benção poder conhecer novas pessoas. Algumas eu sei que eu já que tava no CrossFit vai estar de novo, e vai ser uma alegria pro nosso coração. Dia 20, sem ser esse domingo, o próximo, Vila Maria, aqui em São Paulo. Domingo agora vai ter o Detox Essência. A Bruninha vai tocar o Detox Essência. Quem tiver interesse em fazer o Detox Essência, Essência da Mulher, é um treinamento fantástico aí que, nossa senhora, sem comentários pro Essência da Mulher. E a gente, por conta da pandemia, ele não existe, né? Ele é presencial, mas a Bruna vai fazer um trabalho de inteligência emocional com quem quiser aí, neste domingo. Que horas que vai ser, amor? Os maridos também podem participar, os homens. É das 11 às 18. Fazer um detox mesmo no seu nível de essência aí, né, desse ano, para poder virar o ano melhor do que você está, tá bom? Com a Bruninha. Quem tiver interesse, só mandar direct para ela. Deixa o rio fluir. Espírito Santo, tá entregue, tá feito. Não deixe de meditar. Se você desligar e falar assim, beleza, por favor, eu tô falando pra você, se não fizer isso, não vai funcionar. 1 Coríntios, capítulo 15 e 19. Medite nessa palavra até domingo, se você quiser romper ainda em 2020. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se a sua esperança está apenas aqui, nesta vida, você é a pessoa mais infeliz do mundo. Isso é muito forte, né? Ai, que dura essa palavra. Um dia falaram para Jesus: nossa, Jesus, mas é muito duro isso. É muito duro o que você está dizendo. Porque Jesus tinha uns discursos, quando a gente estuda, você vê que alguns discursos é disruptivo. E eu sei que é duro às vezes escutar isso, mas na verdade você precisa ter a felicidade nisso. A nossa esperança está lá na Nova Jerusalém, quando nós vamos estar junto com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Nós vamos estar junto com Deus. Deus vai fazer morada em nós e nós com Ele, lá, 100% consciente. Mas enquanto não chega isso, oração do Pai Nosso: viva na terra como no céu. Comece a desfrutar já agora, assim como será na Nova Jerusalém. Quem crê nisso é só pegar. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, maninha, Gi Bonfá, Jussara, Paloma, Maiara, minha mãe Mariângela, Dani. A cada dia, Cis, Bianca, Chibata, Carlão, avante sobre nós, Jesus. Avante sobre nós, Jesus. Isso, Jesus em nós. Até amanhã, às 10 horas da manhã, vai ficar gravado no YouTube, tá, gente? Beijo, Rafinha, foi muito bom jantar com você ontem, você com a sua esposa. Como é bom ver casais que estavam destruídos. Ai, Bruno, você acha bom ver casal destruído? Acho. Sabe por quê? Porque agora é a hora do casal entender que não é sobre eles, é sobre a videira. E quando eu colo na videira, a videira, tudo que ela mais quer é fazer isso com o casal, com a família. E a Ju ontem olhando pro Rafa, que eu percebi isso várias vezes, olhar de apaixonada. Eles estão se amando novamente, estão juntos novamente. Deus reconstruiu a família. Nada é mais importante do que a família para Deus. Então, se você está passando por algo ruim hoje, se você está passando por algo que casa caiu, agora é a hora de ter a oportunidade de ver o agir de Deus mais uma vez. E o mais legal é isso, da gente ver que fala assim, cara, não fui eu que fiz isso, eu vi, foi Deus fazendo. Deus fez. Deus fez.
E ele já fez há 2020 anos. Como o próprio Jesus disse, não vai haver nenhum outro sinal mais. O maior sinal já foi feito. Não vai ter mais céu abrindo, não vai ter mais mar vermelho abrindo, não vai ter mais nada disso daí. Porque quando Deus fez isso, o homem não acreditou. Acreditou só por um período, mas não foi sustentável. Então chegou o momento de nós estudarmos sobre Jesus e crer nele. Sim ou não? Tá bom? Fé se aprende. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, tá? Até amanhã. Tchau, Juju.